Bom, oi pessoal, estamos aqui para mais um estudo de caso, como eu faço diante da perda precoce de canino descido no paciente em dentição mista. Essa sériezinha aqui, ela vai ao ar toda quarta-feira, então toda quarta-feira a gente traz aqui um caso para discutir sobre ortodontia e ortopedia na dentição descido mista. Então, se tiver alguma coisa que você queira ver por aqui, ou que queira discutir, coloque aqui nos comentários para que a gente possa trazer aqui com o assunto nos próximos vídeos. Na segunda-feira, a gente traz uma literatura comentada, alguma coisinha que eu entenda que traga um impacto na nossa conduta clínica prática, baseada em evidência. Então, também é outro vídeo que você pode acessar lá, dizer, Ju, eu queria ver sobre isso, o que tem na literatura sobre isso, sobre aquilo, enfim, posso dar uma pesquisada. Esse é um tempinho que eu separo para poder estudar e me dedicar, assim, ao estudo de maneira geral, assim, de ortodontia e ortopedia. Às vezes estou mais firme nesse propósito, às vezes me afasto um pouquinho dessa leitura, me ocupo com outras coisas, mas enfim, acho que gravar esses vídeos, esse movimento é importante para mim e espero que seja importante também para você. E na sexta tá indo ao ar mais uma série, uma temporada do Ortopedcast, que é um bate-papo, são, na verdade, não é nem bate-papo, porque eu falo sozinha, são reflexões sobre esses 20 anos de prática clínica. Então, para quem não me conhece, meu nome é Juliana Pereira Andriani, sou especialista e mestre em ortodontia, idealizadora da Academia de Odontologia e do orthopedlearning.com, e são 2 portais de cursos online, então acessem lá, confiram o nosso trabalho, enfim, nosso propósito aqui no YouTube é realmente trabalhar a divulgação do nosso trabalho, e poder compartilhar um pouquinho com vocês aquilo que eu aprendi ao longo, de todo esse período de tempo. Hoje divido o meu tempo aí entre a prática clínica, que ainda ocupa metade da minha semana, e a docência. E nesse projeto de docência aí, nesse propósito que eu amo, é onde está inserida a gestão desses cursos online, enfim. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a conduta diante da perda precoce de caninos descidos. Eu vou compartilhar aqui. Aqui. Esse PDF desse casinho. Esse caso foi conduzido na especialização de odontopediatria, talvez há uns 5 anos. Paciente de 7 anos de idade. Ele compareceu na clínica com essa característica clínica. Então, ele tinha aqui uma relação anteroposterior de classe 1, tá? Atresia da maxila, palato profundo. Na semana passada, publiquei um caso sobre expansão rápida, diagnóstico da atresia. Então, quem tiver dúvida nesse tema, confere lá. Perda precoce do canino descido, do 83. Aparente falta de espaço para os laterais. Aqui vai ter uma aparente falta de espaço, sem sintomas de problemas respiratórios, tá? E característica da borda oval, a borda oval inferior, a gente vê que é um pouquinho mais ampla em relação ao transverso da minha maxila. Alinhamento anterior e inferior. Radiografia panorâmica. Então, a gente vê uma pequena falta de espaço para os incisivos laterais superiores, cronologia de erupção normal, e aqui tá invertido, tá, gente? Essa foto aqui. Panorâmica foi fotografada, mas tá invertida essa imagem. E aqui a gente tem a perda precoce do canino descido, certo? E a gente vê todos os incisivos inclinados para o lugar, para a região da perda precoce. Vou me colocar aqui maior na tela.
aqui, deixa eu ver, isso. Diante da perda precoce de canino-descido, diante da falta de espaço no arco inferior, a gente pode se deparar com 3 situações clínicas. Primeiro, o lateral irrompe lingualizado e os caninos descidos se mantêm na posição, então a gente observa um apinhamento anterior e inferior, normalmente importante, comum precisar de intervenção. Uma outra situação clínica é quando o lateral reabsorve parcialmente o canino descido, e isso a gente consegue ver nesse caso clínico aqui na radiografia, e às vezes fica travadinho no canino descido, às vezes ele se posiciona, rotaciona um pouquinho, se posiciona mais para o vestibular, e às vezes consegue romper. Outras vezes, nessa situação, quando a gente tem um pouquinho de falta de espaço, é comum o lateral inferior levar o canino descido para o espaço primata, que fica entre o canino descido e o primeiro molar descido, então é uma reserva de espaço importante para o desenvolvimento normal da oclusão. E a terceira situação clínica que a gente pode se deparar é com a esfoliação precoce do canino descido, e ela pode ser uni ou bilateral. Normalmente ela é unilateral. Qual é o problema da esfoliação precoce do canino descido? É o desvio da linha média inferior. Os dentes incisivos inferiores, eles corrigem o apinhamento rapidamente, porque tem espaço suficiente no arco, e migram para o espaço da perda precoce do canino descido, isso de forma muito rápida, em 30, 60 dias, no máximo a gente já observa esse desvio da linha média de forma significativa. E aí tem profissional que me diz o seguinte: "Ah, Juliana, mas ok, posso", além disso, já estava perdendo meu raciocínio, há uma verticalização desses dentes, porque como eu tenho espaço no arco, esses dentes, eles verticalizam, então há uma diminuição do perímetro do. Tem profissional que me diz o seguinte: "Ah, Juliana, mas não tem problema, eu posso corrigir isso lá na dentição permanente". Quando isso ocorre, normalmente o canino inferior, ele rompe por vestibular. A rota do canino permanente, ela já é ligeiramente vestibular. Eu tinha um professor que pegava no meu pé que eu falava ligeiramente. Enfim, ela é um pouco, vestibular, ela é vestibular, na verdade, em relação ao seu antecessor descido, tá. Então, quando a gente tem uma falta de espaço, a tendência é o canino romper ainda mais vestibular, o que faz com que esse dente rompa com uma tábua óssea vestibular fina, delgada, às vezes até inexistente ou pouco, né, principalmente na região cervical. Associado a um biotipo que pode ser desfavorável, isso pode contribuir para uma recessão a médio e longo prazo na dentição permanente. Então, quando a gente intervém na dentição mista nessas situações clínicas, em termos de falta de espaço, é para permitir que os dentes permanentes irrompam numa situação mais favorável, pensando naquele periodonto e naquela característica daquele paciente a médio e longo prazo, e não somente naquilo que a gente pode ou não resolver agora ou depois. A gente tem que olhar o paciente como um todo, em todo o seu contexto, tá? E é por isso que eu intervenho nesses casos de perda precoce de canino descido. Vou mostrar para vocês aqui esse caso do Juan, vou voltar aqui. Estou falando do arco inferior, tá? Isso é importante. Posso trazer aqui outro dia um caso de perda precoce de canino no arco superior e as implicações clínicas, né? Aqui, voltei. Então, se a gente observar aqui nesse caso, ó, dá pra ver que nesse ladinho aqui, ó, que aqui, como eu falei pra vocês, a radiografia tá invertida, vamos ignorar esse aspecto. É possível observar aqui, 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 desenho, aqui. Tá vendo que tem reabsorção do canino aqui? Ó, provavelmente o lateral também ficou travadinho aqui, impactado na mesial do canino, e quando ele teve a perda precoce do canino descido do lado oposto, todo mundo migrou e a gente consegue ver essa migração em corpo. Isso ocorre no arco inferior. No arco superior é mais difícil isso acontecer pela própria presença da sutura palatina mediana. Nesse caso, nesse paciente específico, a gente optou por usar PIPs. Eu sei que aqui foi um caso feito conduzido na especialização, orientei na especialização, e aqui a gente estava trabalhando com um laboratório novo,
a gente acabou fazendo a instalação dessas pistas, mas eu sei que as pistas estão estreitas, né, olha só, mal posicionadas, principalmente essa, as molas frontais não estão adequadas, aqui as molas anteriores, as meias molas também não estão certinho na linha média, o que é ruim para correção de giros, enfim, não vou aqui me atentar a esses detalhes das pistas, tá? Eu trouxe essas fotos, para a aula de pistas, eu discuto esses aspectos do dispositivo, mas vamos focar na mecânica e no princípio. Esse paciente, então, ele tinha um arco estreito, uma atresia, e no arco inferior, gente, o que eu gosto de conduzir é com uma mola de conquista de espaço, tá? Ela poderia ser um pouquinho mais aberta aqui embaixo, e ela é voltada, esse segmento aberto é voltado para a região anterior, onde eu quero corrigir, e é uma mola que eu não preciso necessariamente ativar. Eu vou conduzindo a ativação do aparelho expansor e a mola ela vai cedendo. Eu deixo ela tocando no incisivo lateral. Aqui está mostrando um detalhe do erro na fabricação dessas, na confecção dessas meias molas, né? Como pode ser difícil esse manejo clínico. Mas o fato é que aquele dispositivo, ele permite a vestibularização dos incisivos inferiores. Como é que tá? Já tá afastado. A vestibularização dos incisivos inferiores, com a ativação das molas, e a verticalização dos dentes posteriores. Eu gosto muito das pistas nessas situações onde eu preciso trabalhar a forma do arco, onde eu não tenho mordida cruzada, e eu preciso organizar os incisivos, a região anterior. As pistas simples, né? Apesar daquelas pistas não estarem tão bem confeccionadas, a gente conseguiu uma boa resposta, porque o paciente era muito colaborador. Se vocês observarem aqui, a gente já tem um espacinho, opa, olha a dimensão do arco que a gente conseguiu em 5 meses de utilização das pistas, tá? Olha a forma do arco, a linha média quase certinha. O quanto que a gente pode aceitar de desvio? Em torno de 1,5 de desvio, dificilmente a gente implica na falta de espaço para o canino permanente, porque é mais ou menos a quantidade de espaço que a gente tem no leeway space no arco inferior, numa média, tá? Então, numa média, eu tenho 1,7 milímetros de espaço, sobra no leeway em cada hemiarco inferior, tá? Então, até 1,5 de desvio da linha média normalmente não compromete a irrupção do canino permanente. Aqui, nessa situação, o paciente entrou em férias, então vamos entender que era um paciente de curso, que tinha acabado, tinha finalizado aquela turma e queria entrar em férias, um período que não teria acompanhamento, e que foi extremamente colaborador em 5 meses. Aqui a gente já chegou numa resposta satisfatória, não perfeita, mas satisfatória. Se a gente for ver em termos de milímetros de espaço, aqui a gente tem aproximadamente 3 milímetros. E aí tu vai falar o seguinte: ah, Juliana, mas esse não é o espaço suficiente ainda para um canino permanente. Para um canino permanente, 3 milímetros não é o espaço suficiente. Mas eu tenho que pensar nessas situações de recuperação de espaço, eu tenho que recuperar o suficiente para os dentes permanentes irromperem, e não necessariamente o espaço que eu tinha. Por quê? Porque eu tenho a sobra do leeway, que é a diferença entre os molares descidos e os pré-molares. Então ali eu vou ter um ganho de espaço. Certo? Deu para entender? Bom, recapitulando, o que normalmente eu faço nessas situações? Vou colocar aqui para vocês. Normalmente eu meço, vou voltar aqui, ó, aqui. Eu meço o espaço com o paquímetro. Então, na última aula eu já falei sobre esse paquímetro, gosto bastante de utilizar. Eu meço incisivo, eu meço dentes homólogos, eu faço análise da dentição mista, eu analiso o espaço que eu tenho, faço acompanhamento em caso de recuperação ou de fechamento de espaço. Então, eu gosto bastante do paquímetro, tá? Mesmo tendo o scanner à minha mão, utilizando ele no meu dia a dia clínico, eu gosto ainda do paquímetro, ele faz parte do meu dia a dia. E no caso, quando a gente está falando de arco inferior, entre a mesial do primeiro molar permanente e a mesial do canino, ou aqui no caso a distal do lateral, certo? Vê se dá para ver aqui, ó. Essa distância aqui,
Na média, eu tenho que ter aqui, eu tenho 24 milímetros. Deu para ver ali? Ó, o zerinho tá ali no 24, 24 ou 25? 25, ó. O zerinho tá ali no 25 milímetros, tá? Quem não souber usar o paquímetro, me manda uma mensagem ali que eu posso fazer um vídeo sobre como usar o paquímetro manual, tá? Tem um videozinho também que a gente envia pro pessoal da Ortoped. Nessa região aqui, nesse hemiarco, na região posterior, eu preciso ter aproximadamente 22 milímetros para a erupção de um canino e 2 prés. Então eu não preciso recuperar todo o espaço que o canino descido, que foi ocupado diante da perda precoce do canino descido. Eu preciso ter o espaço suficiente para irromper um canino e 2 prés. Ponto. Na média, o canino inferior e o pré, se o paciente tiver um tamanho de dentes normal, ele vai ter aproximadamente 7, 7,5. 3 vezes 7, 21. Se for 7,5, 22, 22,5. E aí a minha falta de espaço vai ser pouco significativa. Vai ser fácil conduzir na dentição permanente. Então, o que eu preciso entender é que, diante desses casos de perda precoce de canino descido, eu preciso minimizar o impacto daquela maloclusão, daquele problema, para que esse paciente possa ter um crescimento e desenvolvimento normal ou dentro da normalidade, a fim de permitir a erupção dos 3 dentes permanentes naquele hemiarco. E não muito vestibular, né, sem tábua óssea, pensando nesse periodonto a médio e longo prazo. Então, eu uso bastante o meu paquímetro manual. Vou até colocar ali para vocês o link do QR Code da Dental Ortoped, que é o link aqui, tá? Fazer um merchan aqui do paquímetro. A Dental Ortoped é um auxiliar aí para os meus alunos da Ortoped Learning, onde a gente coloca alguns materiais que é difícil, às vezes é difícil de encontrar, ou que a gente recomenda, enfim. Então, se você tiver interesse também no paquímetro, dá uma conferida lá, gosto bastante, tá? Acho que é um bom custo-benefício e é uma ferramenta que eu uso muito na minha prática clínica. Então, vamos lá, vamos voltar aqui. Aqui. Joia. Então, aqui está esse casinho do Juan 5 meses após. Nessa fase, quando ele foi para esse período de férias aí, né, de acompanhamento, gente, que é o antes e depois da maxila, antes e depois da mandíbula, então, claro, a foto aqui não é muito favorável, deixa eu voltar aqui. Nessa situação, depois eu volto lá no antes e depois. O que a gente fez? Colocou um arco lingual para segurar os incisivos, eles não verticalizarem, então eu projetei eles um pouquinho, segurei eles lá e coloquei um stop. Para que é esse stop? Para que não volte a desviar a linha média. Ah, Juliana, não poderia ter colocado esse stop lá atrás? Não adiantaria nada, porque ele já tinha perdido o espaço. Eu recuperei e depois coloquei o arco lingual com stop e segurei até o canino irromper. Então aqui a gente já tem, opa, ó, um molar descido esfoliando, certo? Aí aqui mantive o arco lingual. Quando o canino rompeu, eu removi o arco lingual, ele ficou um tempinho sem. E antes de esfoliar o segundo molar descido, ele voltou a instalar um novo arco lingual para preservar o Leeway Space, que eu já tinha contabilizado que eu iria precisar desse espaço para os dentes irromperem, certo? E coloquei um arco transpalatino para segurar também o Leeway Space no arco superior e manter a relação molar que estava em chave em classe 1. Olha aqui como o canino irrompe para o vestibular, tá vendo? Um pouquinho de falta de espaço, ó. Ele tende a irromper para o vestibular. Nessa situação aqui, a gente extraiu o segundo molar descido para que o canino e o primeiro pré pudessem se acomodar. Então é essa a tendência, o canino com falta de espaço, ele rompe vestibular. Ele não melhorou totalmente, mas se posicionou um pouquinho melhor no arco. Observem aqui com a manutenção do arco lingual, ele ficou cerca de 8 meses, tá? Do arco lingual, os dentes inferiores se organizando. Tem a média cravada,
Relação transversa não perfeita, mas satisfatória, né? Dimensão do arco superior bonito, ele só usou pistas por 5 meses, observem só. E aqui um canino em topo, qual é a dificuldade ortodôntica aqui? De pequena, né? Talvez 1 ano de tratamento aqui, encaixe todo mundo e tudo certo. Então um paciente que teve perda precoce de canino descido, no arco inferior, arco estreito, olha só a dimensão da maxila antes e depois. Quem olha isso aqui acha que é expansão rápida, né? Arco inferior, aqui concordo que a inclinação da foto está desfavorável, essa foto inicial era da doc, então ficou um pouquinho comprometida. Obtenção de espaço aqui, um pouco de espaço para o canino. 3 milímetros tinha aqui, tá, gente? Linha média não estava 100%, mas isso foi se organizando ao longo do acompanhamento. Então, depois ele colocou o arco lingual, logo que finalizou, e mais tarde foi substituído por um ATP com um arco transpalatino. E é isso. Enfim, apesar dos dispositivos, das situações ali não ter encaixado exatamente como muito redondinho, assim, não tinha protocolo de ativação eletiva 1/4 de volta por semana, a pista não estava bem bonitinha, né, mas a gente conseguiu um bom resultado, porque o paciente era extremamente colaborador. Então, num tempo de intervenção de 5 meses, interceptivo, e depois o arco lingual com arco transpalatino aproximadamente por 8 meses. E pronto. Essas 2 intervenções, com certeza, minimizaram e muito o tratamento ortodôntico corretivo nesse paciente com dentição permanente. Então, nesses casos de perda precoce de canino descido, eu gosto de conduzir com esse tipo de dispositivo. Ah, poderia ter montado bracket? Poderia. Poderia ter usado mecânica 4x2? Poderia. Talvez eu teria que fazer um expansor superior, 2 dispositivos da mesma forma, mas eu gosto da forma do arco, do resultado, no uso de dispositivos ortopédicos como esse SN ou mesmo PIPS, nessas situações clínicas. Eu entendo que a gente tem um bom custo-benefício. Joia? O caso clínico de hoje era esse. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre o nosso trabalho, também acesse lá, vou colocar aqui, o link para o nosso curso presencial, que a gente abre as matrículas agora em setembro de 2025, para as vagas de 2026. No mais é isso, um grande beijo e vejo vocês semana que vem. Até mais.